uma interessante matéria, uma interessante disciplina que a gente precisa abrir na universidade é a burrologia comparada. É uma disciplina super importante para tratar das questões no Brasil. Por que que a burrice no Brasil é tão crassa? Óbvio que tu vai falar da educação, da lavagem cerebral e da doutrinação nas escolas, etc. Mas isso ainda não é suficiente, entendeu? Isso não é suficiente para entender a burrice brasileira. Porque diferente da burrice americana, que também ela é pior do que vocês acham. Aliás, o Olavo de Carvalho paga muito pau para os americanos, na minha opinião. Ah, Diferente da burrice americana, a burrice brasileira ela atinge quase o máximo do que a gente pode atingir em termos de civilização, né? Ela é realmente assim um estado elevadíssimo. Ela é tipo assim, é praticamente o ápice mesmo, né? Então, aliás, para continuar esse pensamento, o americano ele é muito inteligente do ponto de vista prático. Acho que é isso que o Olavo de Carvalho tinha razão. Mas qualquer pessoa é muito inteligente do ponto de vista prático, assim como o povo, ah, quando se trata dos países aqui ditos desenvolvidos, porque eles são subdesenvolvidos de uma maneira mais velada, essa é a verdade. Mas aqui nos países desenvolvidos, economicamente, a, o senso prático das pessoas é melhor, porque eles têm essa consciência de quando tu tem um problema, tu trabalha e resolve, né? Tu faz o esforço e tu resolve o, o problema. Agora, a maioria dos brasileiros, salvo aqueles muito, como é que se diz, criativos, né? E estilo assim, Macunaíma, né? Quando eles veem um problema, eles gostam do problema. Porque o problema vai. Isso é tópico para outro vídeo, isso é muito legal. Mas pulando essa parte, a, a burrice brasileira, ela é realmente assim, fenomenal. Não. Agora, como é que tu vai entender a burrice brasileira, de onde vem? Eu quero mostrar um novo elemento aqui. Eu acho que ela está muito relacionada às interações pessoais dos brasileiros no cotidiano. A gente, pelo menos no Brasil, é quase que lei que quando tu fala, o outro vai te interromper. A não ser quando se trata da lei da misoginia, tu não pode interromper, né? A mulher, mas em geral, o brasileiro não tem senso de interrupção do outro. Eu também não quero fazer uma lei contra a interrupção do outro, porque isso seria um outro erro. Tem gente que é babaca, que não sabe que às vezes tu vai ter que interromper. Mas o problema é que o brasileiro ele interrompe o outro by default. Ele interrompe o outro por padrão. Tipo, é que nem respirar e reagir. Então tu está falando e ele já ele já tem que pular em cima. E tem casos crassos, né? Eu observei muito isso em conversa. Então, assim, eu vou tentar desenvolver o argumento, eu começo as 4 palavras, o cara falou, né? Agora eu começo as minhas 4 palavras, ele já pula em cima, ele já julga tudo que eu estou dizendo baseado na premissa. Entendeu? Então, mas se tu for ver, isso não tem muito a ver com o conceito de burguesia, porque ele já te interrompeu. Não tem a ver com burguesia bolsonarista. Entendeu? É que nem uma briga de Street Fighter. É que nem uma briga de Street Fighter. Então, muitas vezes, às vezes tu até concorda com as coisas que o cara tá falando,
Mas tu vai mostrar um outro aspecto, desenvolver um argumento um pouquinho mais pro lado. Ah, tá, e o Bolsonaro? Entendeu? Não, porque se tu for ver o movimento eurasiano, tá, é movimento eurasiano, e o Bolsonaro? Entendeu? É assim que o brasileiro conversa, cara, hoje em dia. Mas não é só sobre política, é sobre tudo. Então, o que que aconteceu? E outra, se tu fala pra não. Posso falar até o fim? Tu tenta uma vez, duas vezes, três vezes. Daí tu fala, tá, então tchau, até mais. Daí tu é o grosso. É um outro problema, né? Qualquer definição de escrúpulo te coloca como tu que é mal educado. Porque ser educado é entrar nesse modo, é no modo macaquice, é no modo selva. Essa que é a educação. Tu me interrompe, eu te interrompo. Tu me interrompe, eu te interrompo. Tu me interrompe. Então, pô, eu cancelei o vídeo aqui por distração. Então, o normal é isso. Eu te interrompo, tu me interrompe. Daí o que acontece? Isso significa que tu nunca, mas nunca mesmo, vai conseguir desenvolver um argumento. Tu nunca vai desenvolver o argumento. Em qualquer situação. E tu nunca vai desenvolver uma explicação, mas eu tô falando de qualquer tipo de explicação, nem te explicar como é que o teu fogão funciona realmente. Assim, tu nunca vai ter, né, nenhum tipo de acesso à realidade. É isso que é o mais louco. Porque tu nunca sabe o que o outro está pensando de fato. O que tu tens é um sentimento de selva. Pô, eu acho que a gente tá na mesma realidade. Eu acho que a gente tá sentindo a mesma coisa. Entendeu? Parece que a gente tá na mesma coisa. Então, se nas outras línguas, e mesmo entre as pessoas mais bem educadas, ilustradas possíveis, a coisa já é difícil, então imagina nesse nível de selva. Então, a única coisa que salva o brasileiro é esse sentimento de estar na mesma vibe. A gente tá na vibe, a gente tá na vibe. O cara que não tá na mesma vibe, daí o cara já é suspeito. Entendeu? Isso também acontece em outros países também. Também acontece em outros países. Mas em outros países, pelo menos o que eu notei, por exemplo, na Áustria, é difícil de eu lembrar quando que eu sou interrompido. A não ser quando tá falando com a autoridade. Essa autoridade filha da puta da Áustria adora te interromper. Mas fora isso, assim, quando é na horizontal, o que me chamou a atenção é exatamente isso. Eles te ouvem até o fim. E até chato. Pra mim deles é até demais. Tipo, eles não interrompem nada. Tu tem que parar de falar. Então, também existe problema de comunicação aqui e que leva a burrice, mas é diferente. Agora, no Brasil, a questão a interrupção crônica, ao meu ver, ela tem uma relação causal, lógica necessária, quase que a nível de law, de lei, em relação à burrice. Porque significa que tu tá sempre te acostumando a um padrão mínimo de raciocínio e de memória. Então as tuas frases mal chegam ao fim nunca. Tem gente que eu acho que nunca soube como que uma frase pode chegar ao fim, sendo que ela é composta de duas orações.
Entendeu como é que é? Então, a única forma de sobreviver e se comunicar nesses ambientes são com frases de uma oração. Vai para ali, vem para cá. Isso tá assim, isso tá assado. Mas com as frases de uma oração, tu não consegue exatamente comunicar a realidade do jeito que ela é, principalmente quando se trata de problemas que envolvem abstração, estados subjetivos. Tu não vai conseguir criar relações, né? Se tu não tem duas orações na mesma frase. Como é que tu vai criar juízo e relação? E principalmente tu não tem como criar juízo, relações de causa e de implicação, entendeu? Tu não consegue justificar o juízo. Na verdade, tu pode ter o juízo de uma oração, mas tu não consegue justificar o juízo. E quando tu não sabe justificar nada, tu é burro. As coisas não vêm de uma relação de implicação. As coisas não têm uma razão de ser. Entendeu? Tu vive na pura espontaneidade. É verão o tempo todo, e é só escola, meu cara. E funk. Olha só que bonito. Ainda tem corvo. Incrível, são os últimos corvos. São os últimos corvos, porque o inverno aqui já passou. Ah, e o mais interessante é como isso vai encurtando a memória, meu cara. Se tu não, uma das formas mais básicas de aumentar e manter a memória é com a estrutura sintática das suas frases e do teu discurso. Então tu começa uma frase aqui para chegar lá na quarta frase depois. Só que se tu faz isso na frente do brasileiro comum, ele já vai te interromper. Ah, Bolsonaro, entendeu? Morreu, meu caro, não tem discurso. O único momento em que ele ouve sem te interromper é quando tu é autoridade. Entendeu? Por quê? Porque é o princípio do medo. É a amígdala, né? A amígdala começa a latejar. Né? Então esse é o meu pensamento. Eu não sei, deixa o teu comentário. Me diz aí se tu acha que isso faz sentido. Eu acho que faz muito sentido. Faz uma pesquisa aí. A gente tem essas pesquisas que mostram, né, a relação entre a capacidade discursiva, a inteligência, etc. Agora eu estou falando do hábito de interromper o outro, banindo o desenvolvimento da capacidade discursiva do outro. Então o outro já nem precisa desenvolver capacidade discursiva, ele só precisa falar em frases de uma oração. É a mono-oração. E vai diminuindo até ficar só a interjeição. Porra, vai. Não, é o único modo. Tu já viste os comentários, mesmo em canais até supostamente inteligentes, as pessoas não conseguem desenvolver a porra de um raciocínio, cara. Porra. Puta merda. Isso é geral. Eu também vejo em alemão, etc. Mas, pô, em alemão, ao menos eles conseguem construir mais ou menos um texto, e o texto não tem erro, é fascinante. Os alemães escrevem quase que sem erro. Mesmo a nível baixo. Tem muita gente que fala giro, etc. Tem um errinho ali, aqui. Mas assim, no geral, tipo, eles falam corretamente em situações onde o brasileiro não acharia nem necessário. Entendeu? Principalmente no que diz respeito à sintaxe. Então eles erram a ortografia aqui e ali, às vezes até o caso. Mas mas tem uma noção assim de sintaxe, de colocação do discurso muito melhor. Então, mas mesmo assim, também em alemão é difícil de ver um raciocínio.
As pessoas não conseguem desenvolver um raciocínio. É muito louco isso, né? Tipo, é raro ver um raciocínio hoje em dia. Uma situação de se A, então B. Pô, é pedir muito? Às vezes tem até do ponto de vista verbal e gramatical o se, então, né? Isso é porque. Mas raramente tu vê pessoas falando, quando se trata de comentários a tópicos importantes, comentário escrito, é difícil de achar gente realmente desenvolvendo raciocínio e uma análise, assim, uma tentativa de análise. A maioria das vezes, são duas coisas. Ou eles estão elogiando, ou segundo, eles estão repetindo exatamente o que o cara do vídeo falou. Assim, não estou dizendo que isso é errado, mas eu tô analisando, vamos dizer assim, é uma espécie de análise da burrice mundial, né? Eu estou fazendo a fenomenologia da burrice. O Bonhoeffer e o Cipolla, eles são assim essenciais na, na teoria da estupidez, que é um pouco diferente, né? Porque a burrice não é necessariamente causa de estupidez, principalmente na teoria deles, que eles falam que a estupidez não tem nem a ver com a burrice nem com o grau de educação. Com o grau de educação. Mas eu acho possível que não tenha a ver com o grau de inteligência, depende da definição de inteligência. Se tu definir, fazer uma definição de inteligência que esteja próxima à sabedoria, né? É impossível de não relacionar isso com a é possível dizer que a estupidez tem algum lugar no campo da sabedoria, elas são opostos. Mas eles trataram mais da estupidez, ou seja, é mais uma teoria da ação, né? A teoria do comportamento e da ação. Mas a burrice é um pouco mais diferente, é uma consideração enquanto ao estado e à disposição, tua disposição psicológica, teu estado de personalidade, teu estado psicológico. Mas ela também não tem exatamente. E isso é uma questão interessante. Eu não gostaria de relacionar o burro ao mal educado. Eu não quero dizer que o cara é burro porque ele não conhece Platão e nunca ouviu Beethoven. Eu acho que não. Eu realmente não. O burro, para mim, o ignorante é aquela pessoa. Ela tem asco e resistência a expandir o universo do espírito. É isso. Então tem gente que não conhece o Beethoven, não conhece o Platão. Mas no momento que tu coloca o Platão e o Beethoven na frente deles, eles têm um movimento, vamos dizer assim, saudável de vamos ver isso, entende? Ou no momento que tu desenvolve um argumento, daí ele para e percebe, pô, um argumento, hein? Entendesse? É só isso é só isso que eu espero da população, do povo. Porque senão seria, de fato, seria né, um autoritarismo aristocrata que eu acho que não caberia. E, aliás, talvez alguns conservadores eles caiam um pouco nesse perigo também. Porque tu não quer que todo mundo leia Shakespeare, né, meu cara? Talvez na escola sim, mas tu entende? As coisas vão aos poucos, né? Então, seria melhor. E daí como é que a gente termina isso? Então, eu falei da educação e da doutrinação. De fato, a única esperança de melhorar isso é de fato na educação e na educação caseira. Eles não têm outro, né? Não tem outra chance. E na cultura.
Mas que tipo de cultura a gente tem? Tu conhece alguma ópera aí que foi feita no Brasil nos últimos anos? Então, do teatro a gente não é ruim, né? O teatro é bom, aliás, é muito bom brasileiro teatro, mas provavelmente deve estar tudo dominado. As leis esquerdistas, muito provavelmente, eu não sei nada do teatro brasileiro agora, mas fazendo um cálculo aqui político, ideológico, do jeito que eu conheço as coisas, no mundo do Lula, então essas obras da cultura, etc., elas vão te dar um senso, né, de conversação, de discurso. E é uma pena, porque um dos grandes prazeres da vida é conversar. Mas com burro não dá para conversar, cara. Isso é uma frustração. E isso deixa as pessoas que não são tão burras tristes. Porque assim tu pensa, pô, tu quer ajudar, mas o cara, quando tu começa a falar que o Putin, na verdade, não pensou bem assim, porque o movimento eurasiano. Que é eurasiano o Bolsonaro. Ele já tá interrompendo. Entendeu? Daí tu não tem nem como compartilhar o teu conhecimento, a tua experiência de mundo. Ele fica no fechadinho dele e tu é obrigado a ficar no teu fechadinho. Daí, nesse contexto, e apenas nesse é que eu concordo com o nosso velhinho Schopenhauer. Te fecha no mundo de espírito, que é o mundo mais nobre que tem, e as pessoas comuns, elas se distraem com sorvete, com derrapada de carro, com seja o que for, né? Pegar a maçã da árvore. E esse é o único universo que elas conseguem perceber. E, enquanto isso, tu percebe o movimento e a ordem do espírito, onde está, vamos dizer assim, o rio da vontade, onde a realidade de fato se concretiza. Né? Então tu está sempre na fonte da felicidade. Tu nem está no mundo da alegria, dos prazeres, porque tu está na fonte desse mundo, vamos dizer assim. Né? Então seria esse o conceito. Mas eu não acho que tu tenha que se fechar, buscar por se fechar. Mas quando o mundo se fecha para ti, tu se fecha para o mundo. Daí sim. Bom, então, essa é a minha reflexão aqui. Diz o que tu está pensando até mais.